Eu sou o Gabriel Subtil, um gamer por diversão aqui na Twitch. Faço aqui alguns vídeos sobre tecnologia e hoje é o nosso quarto episódio de Empreendendo na Web. E nessa quarta-feira nós vamos conversar com a Cíntia Freitas. A Cíntia Freitas, ela já trabalha na internet há bastante tempo e a nossa convidada é uma publicitária com especialização em moda e criadora de conteúdo. Conhecida como Cíntia Disse, é formada em letras, tradução, interpretação e fashion marketing. 13 anos como professora de inglês e inova na internet, juntando fotografia, viagens, cultura, para ensinar inglês. Então essa é a nossa convidada. Mas primeiro, vocês sabem, aqui na mesa tem o Poec, lá de Portugal, João Poec. Sejam bem-vindos à live de empreendedorismo na internet. E como eu sempre digo, sentem e aproveitem. E aqui na mesa, Cíntia Freitas, youtuber, professora, enfim, isso tudo que a gente vai conversar hoje. Cíntia, boa noite. Boa noite. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz que você me chamou. Tô feliz para conversar sobre essas coisas, que é sempre legal. Conheci a Cíntia, eu fiz o primeiro site dela na internet. Bem, eu fiz um dos sites dela na internet, não sei se era o primeiro, cinciadisse.com, que ela acabou de estrear, então esse é o site dela. Como vocês podem ver, é uma pessoa que é bem detalhista, uma pessoa que gosta de fazer um trabalho muito bem feito. Tá tudo bem aí? Tudo legal? Tô ouvindo. Eu gosto muito de como ela é chata com as coisas dela, assim, né? Eu lembro do primeiro site dela e eu gosto muito também como ela mostra que ela tem um trabalho diferente. Ela não gosta de estar parecida com nada, ela gosta de ter personalidade e o trabalho dela, em tudo que vocês vão ver, tem bastante personalizada, bastante personalidade. Obrigado. Era isso que eu precisava, de uma ajuda. Eu quero conversar de como nós temos que ser chatos, sim, com o nosso conteúdo. A internet é um lugar maravilhoso para se trabalhar, mas é um lugar que, além de ter muitas oportunidades, tem muita gente. Cíntia, como é que você começou na internet? Porque eu vejo que você é jovem, mas você inicialmente já queria trabalhar na internet? Não, na época que eu comecei, era na época dos blogs, então, tipo, não existia essa abordagem tão profissional e construir uma carreira através disso, era uma coisa bem mais despretensiosa, assim, e as coisas foram evoluindo, fui meio que acompanhando conforme as coisas foram surgindo, entendeu? E naquela época, realmente, a gente era tudo mato, gente. A gente construía conteúdo sem saber se ia ser... Era uma coisa, pelo menos pra mim naquela época, era uma coisa mais por diversão. Pra você também era pra, sei lá, pra se expressar de alguma maneira, assim, nessa época de blog? Eu sempre gostei muito de escrever. É uma das coisas mais, assim, importantes pra mim ao longo de toda essa carreira, esse tempo. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu criei o primeiro blog, contava as coisas que aconteciam no meu dia, em forma de crônica, às vezes. Escrevia, tipo, um diário um pouco mais produzido, assim, em forma de texto mesmo. E aí, conforme as coisas foram crescendo em relação a blog, esse universo e tal, da comunidade, assim, eu fui evoluindo de acordo com o que era possível. Então, o YouTube, por exemplo, entrou no meio desse negócio, comigo já tendo blog há um tempão, sabe? Entendi. E você começou com o YouTube ali, junto com o lançamento dele, porque se você já tem bastante tempo como blogueira ali, né? Ainda fazendo esse formato de diário, que era bem comum no início dos blogs. Você também entrou no YouTube assim que iniciou, porque eu vejo que você tem um carinho especial pelo audiovisual, né? Por fotografia, vídeo. Foi logo no início que o YouTube apareceu na gente, você entrou também? Foi em torno de 2009, 2010 que eu abri o meu canal, assim, para seguir pessoas que já estavam, e depois o meu primeiro vídeo também foi nessa época. Então, se não foi exatamente no começo, foi um pouquinho depois, assim, foi junto com todos os criadores que são daquela época. O meu canal é de 2009 também. Eu tenho um canal mais ou menos nesse tempo. Tamo junto. E era um tempo um pouco mais fácil para conseguir destaque e, ao mesmo tempo, era muito difícil você saber o que fazer. A gente entrava no YouTube, poucos sabiam construir algum conteúdo
poucos levavam aquilo como algum conteúdo, né? E quando não tinha lógica nenhuma, né? Tipo, era um negócio freestyle. você já começou com algum conteúdo, pelo menos assim, pensado, assim, obviamente quando você entrou não, mas quando você entrou era o quê? Era só uma curiosidade, depois virou um conteúdo? Quando é que você virou a chavinha e viu que aquilo era um negócio? Eu já acompanhava alguns canais, algumas pessoas, nem vou saber dizer nomes, assim, mas eu lembro que eu assistia, consumia conteúdo já tinha o blog há algum tempo, e aí quando começaram a surgir os primeiros youtubers, né, brasileiros, eu achei que aquilo seria uma oportunidade boa para expandir o conteúdo que eu produzia no blog, pegar o que eu já fazia no blog e mostrar em formato de vídeo de alguma forma. E isso coincidiu com a época que eu estava morando fora, então foi tudo meio que ao mesmo tempo, assim, de entender que talvez eu pudesse fazer um conteúdo de inglês, ensinando coisas que eu não ensinava nas salas de aula aqui no Brasil. Eu já trabalhava como professora também nessa época, então foi tudo meio que ao mesmo tempo, assim, fazendo sentido junto, sabe? O seu primeiro emprego antes da internet, então, foi como professora. Você já trabalhava como professora aqui no Brasil? Já. Era professora de inglês, português, ou só inglês, português? Assim que eu saí do ensino médio, um ano mais nova do que todo mundo, sempre fui um ano adiantada na escola, eu entrei na faculdade, tipo, não passou tempo nenhum, eu já tinha passado na faculdade antes de terminar o terceiro ano. Então eu era muito nova, assim, eu tinha 17 quando eu realmente comecei a faculdade, que foi a faculdade de letras tradutora e intérprete em inglês. E naquele mesmo ano que eu do primeiro ano da faculdade, eu já comecei a trabalhar como professora de inglês. Meio que nunca parei, assim, apesar de fazer todo o conteúdo na internet e estar nesse meio desde então, eu nunca deixei de dar aula de inglês. Em algum momento você desistiu da sala de aula para estar na internet? Porque, assim, hoje em dia, parece fácil hoje em dia a gente pegar e pensar, nossa, eu vou criar conteúdo para internet, eu vou ganhar uma renda, e em alguns aspectos, dependendo de como você atua na internet, você consegue até tirar uma renda maior que sala de aula, até em alguns colégios particulares. Mas naquele tempo, você em algum momento pensou que você ia deixar de trabalhar na sala de aula para viver só de internet? Isso foi difícil para você? Não, foi uma coisa natural, assim, eu depois de muito tempo trabalhando em sala de aula, já fazendo conteúdo para internet e tal, eu entendi que se eu quisesse me dedicar do jeito que eu gostaria para o canal, para produzir esse conteúdo e tudo, eu não teria como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não naquele formato, pelo menos. E nessa época, essa foi uma das últimas épocas que eu estive em sala de aula. Eu estava trabalhando numa escola regular mesmo, grandona, assim, com alunos no sexto ano até nono. Então, pré-adolescentes, turmas grandes, enfim, escola que prepara para vestibular, escola regular, que todo mundo frequenta. E naquela época foi quando eu entendi que continuar trabalhando naquele formato de sala de aula, de escola normal, não me permitiria seguir o esquema na internet com tanto capricho, com a necessidade que eu achava que tinha até de produção mesmo de conteúdo, assim, vídeos e o tempo que você investe, né, para produzir. Eu vejo que você é bastante criativa nos seus vídeos, nos seus banners, nas suas fotos. Então, o que você está querendo dizer é que meio que te limitava a criatividade no que você queria fazer. Tipo, na sala de aula você tem que seguir as regras da empresa, você tem que seguir as regras ali do... Eu agora esqueci o nome das diretrizes do professor, que o professor tem que seguir, tem a cartilhazinha da escola, né? O conteúdo pedagógico. Agora eu esqueci, na época que eu era de Grêmio de colégio, eu sabia. Então, a internet, na verdade, te deu uma massinha para brincar, né? Para te dar mais possibilidades, seria isso, né? Expandir sua criatividade nesse ponto. Quando eu entendi que eu faria conteúdo de inglês para a internet, a minha ideia era mostrar coisas que eu não ensinava na sala de aula. Porque depois de viver fora um tempo e conviver com pessoas nativas do idioma e tal, eu entendi que tinha muita coisa do dia a dia do inglês utilizado mesmo, assim, pelos nativos, que eu, como professora, nunca tinha ensinado em sala de aula. Em nenhum momento foi, tipo, uma escolha entre uma coisa e outra. As duas coisas sempre caminharam paralelas, assim. Eventualmente, eu tive que escolher me dedicar mais à internet, porque eu também entendi que eu poderia continuar dando aulas online. Eu não precisava estar fisicamente numa sala de aula.
E isso é uma coisa que muitos professores estão vivenciando agora por causa de pandemia e tudo mais, mas é uma coisa que é uma adaptação, um processo que você faz como professor, que depois que você entende que funciona, a única coisa que faz falta mesmo na sala de aula é a parte física de você ver a reação dos alunos enquanto você explica as coisas, então que muitas vezes online você não tem. Dá para realizar muita coisa através da internet e em nenhum momento foi tipo, eu vou deixar de dar aula ou de trabalhar como professora para produzir conteúdo. Foi paralelo e eu continuo hoje dando aula, entendeu? Você continua dando aula de maneira digital. Esse que é o foco dessa live de hoje. Hoje eu quero muito falar sobre duas coisas. Primeiro, como é importante você ser realmente exigente com o seu conteúdo, exigente com o que você faz, para não só mostrar um diferencial, isso que eu falei no início da live, mas vocês percebem que a partir do momento que ela virou essa chave e foi para o digital, ela não é só professora. Tem muito mais coisa envolvida que muitas vezes, para quem está começando na internet, não percebe. São duas coisas que eu quero que fique bem claro nessa live. A primeira é a qualidade do seu conteúdo. Hoje em dia, as pessoas já trazem à internet um conteúdo com bastante qualidade, seja de som, de vídeo, até mesmo de texto, revisado, corrigido. Então você tem que prezar pela qualidade sim do seu conteúdo. A segunda coisa é que vocês vão perceber que muitas das vezes, a não ser que você esteja empregado numa empresa e recebendo o seu salário bonitinho ali no final do mês, mas trabalhando com internet, muitas das vezes você vai fazer tudo sozinho. Você só não é o blogueiro ou o instagrammer. Você vai editar a sua imagem, você vai criar a iluminação do seu ambiente, você vai editar o seu vídeo, você vai se filmar, você vai corrigir o seu áudio. São muitas profissões atreladas. E muitas vezes a gente esquece que nós também somos ali, de certa maneira, o nosso assessor de imprensa, porque é a gente que lê os nossos e-mails, responde os nossos e-mails, nós que somos nossos setores contábeis. E olha, eu só trabalho com internet, mas eu tenho que ter um relacionamento com o cliente, criar um relacionamento com o cliente, cobrar do cliente, emitir nota, cobrar o pagamento, verificar se o pagamento caiu. Você tem que se preocupar com tudo isso. E percebam agora a seguir como é que a Cíntia utilizou a experiência dela pessoal como professora de inglês particular para gerir isso. Como é que é cobrar dos alunos? Não estou falando questão de preços, mas como é que é o processo? Quanto tempo você gasta entre conseguir conquistar um novo aluno e conseguir cobrar? E como é que você se organiza para fazer essa cobrança? Porque quando você trabalha para uma instituição, para uma empresa, seu salário está ali no final do mês, sua alimentação, o seu ticket aí de mercado, o seu plano de saúde, seu seguro, né, de aposentadoria. E hoje, como é que é isso, fazer isso na internet? Uma das coisas que professor de inglês especificamente tem sempre como um recurso são as aulas particulares. E quando você trabalha com aula particular, você já tem uma noção, você constrói valores, né? Pela hora aula ou por planos, enfim. Você já tem um pouco dessa noção que vai além de um salário, digamos, fixo de escola, por exemplo. Entendi. E mesmo quando você está trabalhando em escola de idioma, muitas vezes o seu salário vai depender da quantidade de turmas que você tem, da quantidade de dias que você tem disponível para trabalhar, enfim, são várias coisas que entram nesse fator aí da grana, digamos. Então, em relação ao trabalho online, eu sempre uso de referência uma base de hora-aula pensando no que eu conheço do mercado e tudo mais, e aí eu vou ajustando de acordo com isso, assim. Então, às vezes, para um plano de um aluno que quer, sei lá, ter 3 aulas por semana, quer continuar fazendo isso durante 3 meses ou 6 meses, enfim, eu vou trabalhando com planos, sabe? Sim, isso sim. Pensando em aula particular para um aluno só. Aí tem outras coisas que você pode fazer em relação a aulas, tipo, com grupos, ou até em formato de live mesmo, esse tipo de coisa, que aí é outro esquema. Mas meio que você não tem um limite, você faz o que você acha que vale, assim, que é justo, e aí as pessoas vão escolher se elas querem ou não contratar o seu serviço, como qualquer outra coisa de produto online, né? É legal você falar isso, porque isso não só responde à pergunta que eu fiz, como também ela complementa muito o que eu falei lá na minha primeira live. Você tem que sempre estar observando o que você é bom. Veja, muitas pessoas que estão trabalhando na internet têm muita dificuldade com precificação. Às vezes não só pelo valor que quer cobrar, mas às vezes até pela metodologia.
E perceba, ela era professora de inglês, ela é professora de inglês, e ela aproveitou uma habilidade dela de já ter ali as aulas particulares, de já saber se comunicar com a mãe do aluno, ou com o aluno, ou com o responsável, de trabalhar com uma precificação de hora-aula, e ela simplesmente migrou essa habilidade dela de fazer isso fisicamente para a internet. Muitas pessoas que estão começando na internet, elas olham esse mundo online, esse mundo da web, como uma coisa completamente nova, mas e não é tão nova assim. Por isso que eu gosto sempre de falar de empreendedorismo digital. A gente está de modo digital, você está me vendo através de vídeo, de áudio, e eu tenho algumas preocupações com relação a isso, mas tem muita coisa, como a Cíntia muito bem exemplificou agora, que está no mundo real, que você só precisa enxergar como aplicar no mundo digital. E falando um pouco mais da Cíntia, ela tem um canal do YouTube, como ela falou agora no início, eu vou mostrar aqui na tela para vocês, e vocês vão ver muito de como o conteúdo dela é bem feito, assim, ela pensa no conteúdo, ela trabalha também muito com a questão de palavras, ela vai mostrando essas curiosidades, então ela cativa o público dela de muitas e muitas maneiras. Obviamente que trazer um bom áudio, um bom vídeo é importante, mas o conteúdo é algo que é de ouro. Eu tenho um amigo meu chamado Guga Alves, que ele fala que o conteúdo é rei, que muitas vezes a gente está preocupado como está o nosso áudio, o nosso vídeo, mas nem sempre com o conteúdo. E a Cíntia, obviamente, traz um bom áudio, traz um bom vídeo, mas percebam como o conteúdo dela é bom, é bem feito, é bem produzido, e ela cativa esse público. Cíntia, como você falou, na hora que você cria conteúdo para a internet, porque é isso, né? Você é criadora de conteúdo, você tem que cativar o público. Como é que você enxergou cativar o público? Aonde que você encontrou o seu conteúdo ali? Foi difícil formar o seu nicho, já que tem muita gente falando de inglês também na internet? É engraçado você falar isso, porque existe uma categoria no YouTube que chama YouTube Edu, né? Especial, assim, para quem vai estudar, quer só ver conteúdo disso, tal, você entra nessa plataforma aí, você vê só conteúdo de professores, enfim. Aí quando inicialmente eles estavam montando isso, porque eles montaram isso depois de muito tempo que eu já tinha o meu canal, hoje em dia, se você for professor, você tem que fazer um processo para conseguir entrar e fazer parte da plataforma, assim, mas quando eles criaram a plataforma, eu já entrei automaticamente e depois eu fiquei sabendo que o meu canal foi o primeiro a ensinar inglês. Caramba, que legal! Então, e ainda mais no formato que eu fiz, enfim, as coisas que eu fazia em 2010 não existiam mesmo na época que eu comecei a fazer. Os conteúdos que eu consumia, por exemplo, eram de youtubers, digamos, de fora, mas eles não estavam ensinando inglês, eles estavam simplesmente falando inglês e mostrando, fazendo vlog, mostrando o dia a dia deles. Então, o que eu fiz na época, assim, não existia. Hoje em dia existe muita gente mesmo fazendo esse tipo de conteúdo, inclusive de outros idiomas, enfim. Sim, sim. Aliás, toda a parte de educação é muito forte, assim, de conteúdo de educação de uma maneira geral. E em relação a cativar o público, foi uma coisa de, assim, anos mesmo. Trabalho devagar e sempre. Eu nunca tive pretensão de viralizar na internet, nem de criar números gigantescos, porque não era minha... Eu vi isso acontecendo ao longo dos anos, com muitas pessoas que apareceram e sumiram ao longo desse tempo todo, de década, né, já. Nunca foi a minha intenção. A minha intenção sempre foi o que você falou, de produzir um conteúdo legal, que acrescentasse de fato para a vida das pessoas, dentro do que eu domino, assim, que é o inglês, essa parte de viagem, enfim, né? Uma curiosidade que muita gente tinha, eu acho, no começo, era ver a minha realidade morando fora, porque eu estava no Canadá na época que eu comecei, então acho que isso chamou a atenção também das pessoas. Então começou, como eu disse, despretensiosamente, estava simplesmente mostrando, né, a minha vida e falando sobre a questão do inglês que eu não ensinava em sala de aula. E aí, com o passar dos anos, eu fui entendendo que isso era um nicho, isso virou um nicho, e aí você vai ajustando as coisas conforme elas acontecem, né? Tem uma coisa muito importante que você acabou mencionando aí. Eu sou o cara que não tem uma formação muito ampla, mas como eu domino uma coisa que é mais pela prática, que é a parte de tecnologia, eu quando ensino, e eu tento me preocupar com a questão pedagógica de como eu ensino, eu ainda peco em algumas coisas. Com o tempo você percebe isso. A Cíntia, além de ela ter um conteúdo bastante bem feito, ela é formada em letras, ou seja, ela tem uma formação pedagógica. Antigamente isso não era tanta questão quando eu e ela começamos, mas hoje em dia, eu não sei se você vê isso, Cíntia, para quem ensina, ainda mais para quem ensina conteúdo
que tem ali uma origem não como tecnologia, que é o que eu, de alguma maneira, ensino e de forma bastante pontual, diga-se de passagem, né? Eu não ensino uma matéria completa, até porque, primeiro, que eu não domino ela e nem tenho, na minha opinião, uma formação pedagógica para isso. Poderia, no caso, contratar um pedagogo para me auxiliar nisso. Mas, Cíntia, hoje em dia, você acha que uma pessoa que está nesse nicho do Edu ou que quer trabalhar com algum nicho de dar aula, mesmo que não seja, tem que ter alguma noção de pedagogia, tem que ter um auxílio pedagógico? O que você acha sobre isso? Assim, mais pela sua vivência de estar em sala de aula, de ter tido ali professor e ver bastante conteúdo ali, que às vezes até com algumas coisas que são não necessariamente importantes ou em excesso. Difícil essa pergunta, porque como professora que já esteve, né, em sala de aula com diversos tipos de públicos e idades mesmo e tal, teoricamente o que eu deveria responder é que essa parte pedagógica, essa formação é importante, mas a prática também faz toda a diferença. Então, Sim. Uma pessoa se basear só na teoria, isso para qualquer assunto, só em livro, só em texto, em artigo e não sei o quê, não vai ser suficiente porque a pessoa não tem a prática. E uma pessoa que só tem a prática e nunca tentou ensinar como você está fazendo, por exemplo, e aprendendo agora enquanto você ensina, também não vai ser suficiente. Então, o ideal é uma junção das duas coisas. Você ter a noção na prática do que você está ensinando. Inclusive, foi por isso, foi esse o detalhe que me fez querer ensinar e falar sobre isso na internet, porque eu vi na prática, vivendo fora, interagindo com nativos, que tinha coisa que na teoria, aprendendo aqui no Brasil e ensinando aqui no Brasil, eu, como professora, não ensinava. Então, foi uma junção das duas coisas, entendeu? Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil, muito mais acessível você encontrar a parte didática, a parte mais teórica de qualquer área que seja na internet. Então, se você tem uma prática super extensa de anos, assim, que seja numa determinada área, que seja de tecnologia, de construção de sites, já constrói site, nossa, 10 anos, desde que existe site, você está construindo site, mas você nunca parou para ler uma coisa teórica sobre essa construção, sobre a parte de marketing, sobre onde que tem que estar um título, onde que tem que estar uma foto. Se você sabe isso na prática, mas você nunca leu, vale a pena investir um tempo para dar uma lida, para dar uma construída nessa parte e falar com um pouco mais de propriedade. Eu acredito assim. Então, por mais que eu já seja formada, já tenha um tempão de prática também em sala de aula e tudo mais, já tenho trabalhado com vários tipos de metodologias diferentes e tudo isso, eu estou constantemente estudando. Fiz curso online agora na pandemia, estou atrás de texto, de coisa importante assim, para construir no meu conhecimento, e para mim, é uma coisa eterna, assim. Quanto mais eu puder estudar e continuar estudando, mais eu vou querer fazer isso. Não adianta dizer que vocês sabem, que já está tudo certo, que vocês vão dominar e pronto, acabou. Não, na internet, o ambiente é ainda mais instável mesmo. Então, assim, estar sempre aprendendo, sempre estar buscando uma nova maneira de fazer as coisas é muito importante. Eu, por exemplo, eu estou há 12 anos trabalhando, fazendo vídeo na internet, e eu tenho a conta na Twitch há 4 meses, que é a plataforma hoje que eu estou fazendo live. E eu aprendi a fazer live desse jeito que vocês estão vendo aqui, apesar de já ter feito live lá em 2011, de outras maneiras, com Periscope e outras ferramentas. Eu aprendi isso tudo aqui nesses últimos 4 meses, justamente nisso que a Cíntia acabou de dizer, né? De ela estar sempre aprendendo uma coisa nova. E na internet é importante você estar acompanhando essas coisas novas. Nem sempre você vai querer aproveitar como conteúdo, como seu conteúdo, mas em alguma coisa você pode aproveitar para uma coisa pessoal. A gente vai aprendendo, de repente, editar melhor, a melhorar o áudio, ou de alguma questão nesse sentido. Que isso é importante. Por exemplo, a Cíntia, ela é professora. Mas quem edita seus vídeos, Cíntia? É você mesma, né? Sim. Ou seja, ela não é só professora, ela é editora de vídeos dela, até quem sabe entrar bastante dinheiro e ela contratar uma agência que vai fazer perfeitamente o que ela quer, do jeitinho dela. Eu já tive experiência com isso e também não é tão perfeitamente do jeitinho que eu queria, não. Eu imagino, porque quando a gente faz uma coisa só nossa, é muito complicado, mas
Entende? É que assim, o trabalho dela realmente tem muito da personalidade dela. Até arranjar um profissional que substitua isso com um bom briefing, com uma boa... Olha uma palavra em inglês aí, hein? Falei certo, eu acho. Eu espero ter falado. Com um bom ali relatório de tudo que ela precisa, de tudo que ela deseja, é difícil. Mas não é porque você domina o que você pretende fazer que você não tenha que dominar ou estudar mais outras coisas. Porque você não é só criadora de conteúdo, como eu ou a Cíntia. Nós somos os editores dos nossos vídeos, nós somos os editores das nossas imagens, nós somos os fotógrafos de nós mesmos. No caso, ela é muito melhor como fazendo selfie do que eu, porque ela faz umas fotos incríveis com um tripé e um timer, né? Eu ainda só seguro mesmo no selfiezinho. Então, gente, estudem, sempre fiquem estudando. Não adianta. Enquanto vocês não terem grana mesmo, bastante grana, para poder delegar isso, e é difícil poder delegar alguma coisa, vocês vão ter que fazer muita coisa sozinhos, né? Cíntia, existe alguma coisa que você consegue delegar hoje e, de alguma maneira, sei lá, um contador, alguma coisa, ou não? Hoje você faz tudo sozinha, mesmo depois de 10 anos e tendo algumas experiências. Como é que é isso para você? Você consegue delegar alguma função como uma pessoa que empreende na internet? Ao longo desses anos todos, foram fases, né? Aconteceram coisas diferentes em diferentes fases. Então, ano passado, por exemplo, eu estava trabalhando com uma agência, então muito do conteúdo, muito da parte prática da coisa estava sendo delegada. Eu fiz um curso, a gente fez o lançamento desse curso, rolou uma viagem para Nova York para produzir conteúdo. Eu não filmei nada desse conteúdo, quem filmou foi uma equipe, a edição também foi feita por uma equipe. Em outros momentos eu já tive pessoas de agência também achando cliente e fechando contratos, esse tipo de coisa. Já fiz várias coisas ao longo do tempo. Assim, hoje em dia, até porque o meu canal, por exemplo, no YouTube está servindo mais como ferramenta para as aulas hoje em dia do que como o normal, assim, de você colocar vídeo todas as semanas, enfim. Tá mais fácil para eu administrar as coisas, porque aí eu tô mais cuidando do meu Instagram mesmo e cuidando dessa parte internamente do que precisando delegar, mas já aconteceu em outros momentos. É sempre uma linha de aprendizado, assim, porque é uma pessoa nova, você vai ter que explicar coisas tudo de novo. Que você não... então, tipo, até quando a gente vai atualizar o site, que a gente fez junto, tipo, quando a gente fez há anos, foi uma coisa. Sim, agora sim. Foi outra coisa, então tem que explicar de novo, tem que entender qual o objetivo e para que a gente está fazendo aquilo. Então é sempre um processo. Hoje em dia, para responder a sua pergunta, eu não delego nada porque não tem a necessidade, mas eu já fiz isso em outros momentos. É engraçado você mencionar e eu ter feito a pergunta, porque eu fui uma pessoa que foi delegada a fazer algo para você, né? Fui indicado por uma amiga nossa em comum, que é a Luísa Kleisen, a Luli me disse, que é outra criadora de conteúdo na internet, já no ramo de cinema. Ela comenta vários filmes aqui no YouTube e é muito bom o canal dela. Também é outra pessoa com bastante personalidade. E a Luli, como cliente, me indicou a dezenas de pessoas. Eu acho que eu devo até um jantar para ela, só pela quantidade de clientes que ela me indicou. E uma delas, tive a felicidade de ser a Cíntia. Assim, que nós fizemos um trabalho incrível no primeiro site. E realmente, tem coisas que a gente não domina, que a gente precisa delegar para outra pessoa para que a gente consiga ser melhor no que a gente possa fazer. Eu sempre escutei a máxima que se você está contratando alguém, você está contratando alguém para complementar algo que você não sabe fazer, não pode fazer ou que não consiga fazer. Porque quando a gente faz tudo sozinho, para você que está começando agora na internet, preste atenção, quando você faz tudo sozinho, em algum momento, gargala as coisas em cima de você. Estou falando gargala porque é um termo mais usado em tecnologia, ou seja, as coisas ficam presas a você e as coisas começam a não se desenvolver. Nessa questão de captação de cliente, é uma dificuldade que todo mundo tem. Todo criador de conteúdo tem dificuldade de conseguir patrocínio. E pior, eu, por exemplo, às vezes eu fico uma semana ou duas sem ver meu e-mail comercial. Eu já quase perdi proposta comercial lá, que tinha e-mail lá de grana para receber. Era pouco, mas ainda assim é uma coisa que você tem que se policiar a fazer. Você tem que criar, infelizmente, uma rotina. E falando do site, esse site novo que está aqui, que é o site da Cíntia, eu fiz uma consultoria para ela, auxiliei em algumas questões tecnológicas, mas praticamente quem fez esse site aqui, fora o designer que desenvolveu o template, e aí dicas e truques,
Quem fez esse site aqui foi a Cíntia. Vamos dizer assim, 85%, Cíntia? Mas a ideia era ser uma coisa simples, que eu sei que eu conseguiria fazer, e mesmo assim eu precisei de ajuda porque eu queria fazer o melhor possível, então chamei. Sim, Mas e tem coisa que a gente não precisa momento, queimar a cabeça também, né? Não, e não é nem questão de queimar a cabeça, é questão de saber que eu tô fazendo a melhor coisa possível, as escolhas e detalhes, assim, que a gente pode até fazer por instinto, mas que uma pessoa que é especialista em qualquer que seja a área vai saber com muito mais facilidade, com muito mais firmeza falar, né? Então, Sim. toda vez que eu tenho, por mais que eu consiga construir um site sozinha hoje, e na época que eu entrei em contato com você inicialmente também, eu queria fazer a melhor coisa possível. Então, o que eu fosse fazer, independente de quão bom fosse ficar, ou bonito, enfim, talvez não fosse a melhor opção para mim. E você pôde me dar essas respostas, tanto na época quanto agora. Então, a parte visual e tal, eu conseguia mexer, mas a parte toda de operação e a parte logística, não. Foi você que me ajudou e faz toda a diferença, né? Eu só montando a parte visual não ia funcionar tão bem quanto está agora, né? Ou se funcionasse bem, provavelmente iria demorar bastante tempo para acontecer. Exato. Apesar de eu sempre sugerir, principalmente para quem está começando, fazer tudo sozinho. Bem, hoje em dia é muito mais fácil ter um youtuber aí ensinando tudo, né? Hoje em dia o YouTube ensina bastante coisa, mas sempre que possível, consulte uma pessoa. Procure trabalhar ali com o básico, mas consulte uma pessoa. Consulte uma pessoa para poder te adiantar algum momento, né? Porque assim... Mesma questão do inglês, eu trabalho ensinando inglês. Então, se a gente voltar para o básico disso, quantas pessoas e quantos recursos que não existem hoje na internet para você aprender inglês? Muita coisa. Muita coisa. E a pessoa pode chegar a pessoa pode chegar muito longe sozinha, aprendendo sozinha, estudando sozinha e tal. E aí eu entendo isso como professora, e eu entendo que uma coisa não substitui a outra. Então, até o que eu tenho feito hoje em dia é pensando nisso. Então, a pessoa já estuda sozinha, ela já tem uma autonomia, ela gosta dessa autonomia, ela quer manter isso, mas em um determinado momento ali do seu aprendizado, você vai precisar de uma pessoa para te corrigir, para te dar uma direção assim de onde ir em seguida, enfim. Então, é aí que eu entro. É aí que você vai entrar quando eu estiver construindo o meu site e tiver na dúvida ali de qual plataforma colocar. Enfim, e outras áreas vão ter suas respectivas, os respectivos momentos, assim, né, ok, agora eu preciso realmente de um especialista, não dá para continuar sozinho, porque não sei fazer essa escolha, não sei qual é o próximo passo, enfim. Sempre que possível, né, porque as pessoas vão estar se focando no que elas gostam mais, no que elas fazem de melhor, no que elas sabem fazer. Então, às vezes, para você atingir um nível maior, é exatamente isso que a Cíntia está falando. É bom você, às vezes, consultar uma pessoa. No início, é um pouco difícil, você vai ter que correr para alguns lugares, mas com o tempo você vai pegando ali o jeito e vai aprendendo. Cíntia, a gente está chegando aqui já para o final da nossa live, já tem mais uns 20 minutinhos. Você tem, assim, uma dica para quem está começando, né? Para quem está começando, assim, as pessoas chegam para você e perguntam, porque assim, hoje você tem, mesmo não atualizando o conteúdo em vídeo, você tem 273 mil seguidores no YouTube, que é uma marca maravilhosa, né? Inscritos, desculpa, gente, a comunicação aqui é pior do que eu sei. Mas as pessoas chegam para você e perguntam, nossa, como é que eu faço, né? Inclusive, eu acho que eu estou montando um pouco essa live justamente porque me perguntam muito, e é bom que agora eu tenho uma playlist de vídeos. Mas as pessoas te perguntam o que você falam quando as pessoas perguntam para você? Como é que é isso? Você diz sobre a parte de produzir conteúdo online ou sobre a parte tipo, da carreira em inglês, por exemplo? No caso, mais como criadora de conteúdo, porque eu imagino que quando alguém chega para você, hoje, né, tendo em vista que o nosso cenário é mais a internet, as pessoas querem saber como começar, tendo em vista que você é uma youtuber
eu vou dizer de sucesso, aí você vai rir. Mas você é uma... peguei, viu? Mas assim, não, eu quero... Porque hoje as pessoas olham e admiram um trabalho quando você já tem alguma coisa construída, né? E provavelmente você já deve ter ouvido essa pergunta. Tipo, o que você fala para alguém que está começando, que quer trabalhar na internet? Já fizeram essa pergunta para você? Já. Inclusive professores, às vezes, que querem começar a produzir conteúdo para internet e tal. Então, eu não sei, eu acho até uma resposta meio clichê, mas o que eu costumo falar é que a pessoa tem que achar uma coisa que ela realmente goste de falar. Porque a demanda para conteúdo e a necessidade de você estar ali presente o tempo todo, independente da plataforma que você escolhe, é muito alta. Então, se você não for afim de falar sobre o assunto, ou não tiver assunto para falar sobre o assunto e conteúdo mesmo para produzir, o negócio vai morrer antes de começar. Então, toda essa parte técnica, assim, da produção das coisas, da filmagem ou das fotos, ou até se for coisa mais gráfica mesmo, né, produção de posts e tal, são coisas que você pode ir melhorando ao longo do processo. Sim. Apesar de que, hoje em dia, já existe um padrão mais alto, eu acho, do que quando a gente começou, ou até conforme o tempo aí foi passando. Entendo. Não dá para você também produzir um troço ruim, feio e com áudio ruim, que tá chiado, e achar que você vai se dar super bem, né? Então, eu acho que existe um cuidado que sempre vai precisar acontecer, e que você pode... O celular, hoje em dia, funciona para esse começo, em todos os aspectos. O celular vai te proporcionar um áudio ok, vai te proporcionar uma qualidade de imagem ok, e a partir daí você pode ir melhorando. Agora, em relação ao conteúdo, que sempre vai ser o mais importante, eu acho que o conselho maior é você achar uma coisa que você realmente gosta de falar. Na internet você vai ver que tem muita dificuldade. Nem parece fácil para quem está consumindo conteúdo, mas para esse conteúdo chegar até você dessa maneira, é tanta coisa, é tanta luz que você tem que colocar aqui em N lugares, é tanta cor que você tem que planejar, ainda mais a gente que gosta de fotografia aqui, botei até umas câmeras aqui para ficar bonito o meu cenário, que se você não gostar realmente do que você está fazendo, se você não tiver uma paixão real por aquilo, você com o tempo você vai cansando, porque é um trabalho muito árduo. E o que ela falou, infelizmente, porque a gente está melhorando nisso, o que ela está falando é que hoje em dia o nível para você começar é maior, mas felizmente um celular, e não precisa ser um iPhone, gente, um bom celular com um pouco ali de afinco seu, você consegue produzir um vídeo legal, um áudio legal, mas o mais importante, que é o que ela está falando, é você pensar no conteúdo. A partir do momento que o conteúdo está produzido, você partir para a parte técnica, você vai encontrar pessoas que vão lhe ajudar e conteúdo na internet gratuito, principalmente, que vai lhe ajudar. E já que você mencionou, Cíntia, os professores agora estão na internet, né? Você está aí há 10 anos na estrada, produzindo todo tipo de conteúdo, de viagem, de lifestyle, e principalmente com a questão do inglês, questão de aulas, né? Mas os professores estão chegando hoje. Quais são os questionamentos na cabeça desses professores? O que você tem ouvido no seu meio como pedagoga, como professora? Porque você deve ter colegas professores, vocês devem conversar, devem ter ali as dores. Quais são as dores hoje do professor que, por um lado, precisa converter ali a sua aula para online? O que você tem escutado nesse meio? A principal reclamação assim, de pessoas que, pela necessidade, tiveram que migrar para a internet, porque não só... A gente não está falando só de empreendedores, né? Professores que querem fazer um negócio por conta própria, enfim. A gente está falando também de professores que ainda são contratados por escolas e estão tendo que dar as aulas online. Dar as aulas online ainda contratados pelas escolas, né? E sim. Uma das principais reclamações que eu vi, assim, não só reclamação, mas dificuldade, é a questão técnica. Porque pra gente que está na internet desde sempre, fazendo esse tipo de conteúdo, enfim, é quase que óbvio como fazer uma live, tipo, simples. Então, como você vai entrar no YouTube, por exemplo, e fazer um live stream, naquele momento com a sua webcam mesmo, sem toda a parte de esperar conteúdo, enfim. Mas para uma pessoa que está só em sala de aula desde sempre, nem isso é fácil ou óbvio. Então, para eles tem sido difícil nesse sentido, mas também, até aí uma vantagem de ser professora é que você aprende rápido. Se você tiver com a cabeça aberta, você aprende rápido. E aí passa a ser uma coisa muito mais
automática mais rápida também. A questão de conteúdo, de planejar a aula e tudo mais é sempre igual. Você vai sentir falta, como professor, você vai sentir falta da interação com os alunos presencial, porque isso faz diferença, é muito diferente você estar em sala de aula, conversando, passando uma matéria e dando exemplos e pedindo a participação dos alunos e tal, e outra coisa completamente diferente, você fazer isso online. Às vezes sem o feedback dos alunos ali naquele momento. Mas a parte técnica eu acho que acaba sendo a maior dificuldade de pessoas que estão agora precisando fazer por causa da situação que a gente está no momento, né? Então... E fazer isso tão rápido também, fazer isso de maneira tão súbita, né? Teve post, tipo, do nada agora os professores precisam ser youtubers, como se isso fosse uma coisa ruim. Eu não vejo isso como uma coisa ruim, mas eu entendo que uma tiazinha que tá lá na escola há 25 anos dando aula de inglês e do nada, tipo, precisa ficar em casa e planejar todo o conteúdo, fazer todo o esquema dela, que ela sempre fez de uma maneira parecida, agora pela internet, isso é difícil. Eu consigo sentir a empatia por isso, né, por essa situação. Eu tenho sorte de já estar nesse meio há muito tempo, então para mim é mais fácil. Não é para todo mundo que é fácil, mas eu acho que também é uma questão de você estar com a mente aberta de evoluir, né? É uma evolução forçada, mas ainda assim é uma evolução, uma oportunidade. E você vê alguma barreira de idade ou é mais pelo interesse da pessoa? O que você vê com os professores? Porque eu tenho uma visão porque eu trabalho muito com professores, mas o que você enxerga? Há uma barreira de idade? Não, eu não acho que é barreira de idade, não. Eu acho que é uma barreira mental. Tem muita gente nova que se recusa e muita gente mais velha que está super aberta. Eu vi muito conteúdo, estudando e tal, de gente bem mais velha, professor de Harvard e tal, velhinho, fazendo coisa assim, você nem fala, tipo, não acho que é uma questão de idade, não, é uma questão de você estar a fim de expandir. Inclusive, esse curso que eu fiz de Harvard, aí, falando sobre educação e tal, ele segmenta o aprendizado em 4 quadrantes. E depois de fazer o curso, agora eu entendo com muito mais clareza que tem certas pessoas que aprendem e ensinam de uma determinada forma e é daquela forma que funciona. Uma dessas formas é a forma tradicional de escola, hierárquica, tipo, coordenadores, professor, aluno, dentro de uma sala de aula, 4 paredes, é assim que a pessoa funciona, tanto professor quanto aluno. Existe isso. Assim como existe um outro quadrante totalmente oposto, que é de liberdade, de você fazer as coisas no seu próprio ritmo e achar conteúdo conforme te interessa, estudar por conta própria, que é onde eu me encaixo mais, né? Mas é o meu caso também, eu sou mais autônomo científico. nisso. Sim. Eu acho legal comentar isso de cada um tem o seu ritmo, que com esse negócio da pandemia aqui em Portugal, as nossas aulas na universidade começaram a ser online, né? E eu percebi que eu tenho muito mais rendimento com aula online. Eu tirei umas notas muito melhores em disciplinas a partir do segundo semestre que começou a ficar online, as notas começaram a aumentar nessas disciplinas. E eu fico assim, cara, podia ter uma opção a partir de agora de os alunos poderem ter as aulas, nem que a professora tenha que gravar, né, a aula física lá durante a aula mesmo, a sala de aula, e disponibilizar isso para os alunos que querem estudar de casa. Porque, na minha opinião, se eu tenho mais rendimento, eu consigo fazer as coisas melhores assim, por que não, né? Uhum. Faz total sentido e isso é científico, assim. Qualquer professor que esteja atualizado em metodologia e tal, entende isso também. Não existe um jeito só de aprender. O que o Poek está falando e o que a Cíntia está corroborando é também muito o que eu acredito. Mas é muito importante vocês entenderem que existe uma linguagem quando você está na sala de aula, quando você está ao vivo e quando você também está gravado. Então vai uma sugestão até para comentar um pouco dessa live, que acontece aí toda quarta-feira às 19 horas, né, que é essa live de Empreendendo na Web. Ela ocorre ao vivo aqui. Esse é o ritmo, então é um ritmo que eu posso parar um pouco, posso respirar. Mas quando você encontrar minha live lá no YouTube, eu dou uma sumarizada no conteúdo ali, eu dou uma cortada em alguns pontos, construo a mesma história ali, mas eu refaço a dinâmica do vídeo para que não fique cansativo na hora de você assistir. Inclusive esses erros
de correção de palavra que eu faço ou que meu convidado faz, eu, de alguma maneira, eu também corto e corrijo. Estou dizendo isso que muitos professores estão soltando os vídeos de live, de reuniões no Zoom de 4 horas para o aluno assistir. Gente... Não, isso. Acima de 2 horas já começa a ficar maçante. 2 horas. 40 minutos, se o assunto for maçante, ficar. Não dá. Eu já tive aulas de 6 horas, filho. Não dá, não aguentava mais. E assim, eu entendo, conheço, tenho muitos amigos professores que estão esperneando, vieram no primeiro ou segundo mês de distanciamento social, ou distanciamento físico, como eu gosto de chamar, eles vieram aqui até mim, como edita, como melhora isso. E eles perceberam que se você dá aula todo dia, você não consegue editar todo dia. Inclusive, o vídeo da semana passada do Hilário Júnior já vai sair, tá, minha galera? Eu me enrolei um pouquinho, hoje eu fiquei muito atarefado com o meu trabalho, né, principal. Então, você que está produzindo live aí na sua casa para os seus alunos e percebe que é difícil editar, sim, você precisa de muito tempo livre para editar, muito. Infelizmente, dependendo do conteúdo, você precisa de muita coisa mesmo. E, infelizmente, os professores não têm condições e as escolas não estavam preparadas para ter uma agência de edição ou uma turma de alunos ali que fizesse isso, né? Eu sou a favor dos professores darem 1 ou 2 pontos a mais e pedir para um aluno editar. Editar. Cíntia, você quer dar mais alguma dica final, além de as pessoas, por favor, seguirem elas nas redes sociais aqui, né? Por favor, vamos entrar no site dela, cintiadisse.com. Ela acabou de estrear esse novo site, foi estreado sem exagero, gente, semana passada no máximo. É Cintia Disse também aqui no Instagram, não deixem de seguir ela. Tem um conteúdo bem bacana mesmo. Ela tem bastante um conteúdo que eu preciso, que eu não acesso, mas que eu deveria, né? Que é ensinar corretamente como se pronuncia as palavras em inglês. Era bom pra você. Foi o que eu acabei de dizer, você só tá repetindo, né? Exatamente, só pra frisar. Está frisado, vou anotar na minha agenda aqui. E ela tem esse conteúdo bem bacana de vídeo, onde ela ajuda a pronúncia. Cíntia, suas palavras finais. Eu, obviamente, já agradeço aqui sua presença. O que você quer dizer aí pro final para quem está nos assistindo aí, aqui nesse vídeo? Quero agradecer você por ter convidado. Me sinto especialmente validada por você me considerar uma youtuber e produtora de conteúdo de sucesso. Pô, mas você tem... Pô, mas é de sucesso, gente. E assim, eu acho que para quem está assistindo e quer começar, independente da área, independente de que ponto da carreira você tá, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo em relação ao inglês e serve para qualquer momento. Aprender é uma coisa legal, só precisa direcionar e fazer a coisa de uma maneira que faça sentido para você. Então, se você está a fim de começar a produzir conteúdo online, faça um conteúdo do que você gosta, e se você percebe que tem uma dificuldade, que tem uma limitação, estuda essa limitação, melhora essa limitação, acha uma pessoa que fala do jeito que você gosta, para assistir um vídeo que te ensine o que você está precisando aprender, lê coisas que sejam numa linguagem que você acha interessante, e vai melhorando isso progressivamente sempre. Eu acho que a melhor coisa que você vai fazer assim, ao longo da carreira, produzindo conteúdo para a internet, e é um processo meio que sem fim, assim, quando você achar que você zerou uma plataforma, um tipo de conteúdo, vai aparecer um troço novo, vai aparecer uma nova oportunidade, vai acontecer uma pandemia, e você vai ter que redirecionar os negócios. Tomara que não aconteça uma outra pandemia, mas assim, vai acontecer uma coisa que vai te tirar do eixo, e você vai ter que aprender de novo, fazer de novo. Isso, se você enxergar como uma coisa legal, vai ser só positivo e bom, entendeu? Se você tá com vontade de fazer isso, faça. Eu acho que a mensagem mesmo é essa. Eu vou aproveitar um gancho aqui da brincadeira que ela falou aqui, né, de reconhecer aqui que é uma youtuber de sucesso. Eu acho que a última dica que eu vou dar aqui dessa live de hoje, aqui a nossa 4ª live, hoje com a Cíntia Freitas, né, que é formada aqui em marketing, é formada como professora de letras, é professora de inglês, dá aula também pela internet. É uma coisa muito importante aqui, que a gente fala muito de um criador de conteúdo de sucesso, uma pessoa de sucesso na internet. O meu ponto de vista, e é por isso que eu valido sim que ela é uma empreendedora digital de sucesso, é que você não precisa necessariamente ser gigante para ser de sucesso.
Se você está fazendo o que você gosta, se você está tendo um retorno financeiro e você consegue se sustentar de alguma maneira ali, ou já ter uma renda extra, você já está tendo sucesso. Eu digo isso, Cíntia, principalmente porque muitas pessoas ficam decepcionadas, às vezes, com seus resultados. E eu vejo gente assim, fez um vídeo, eu só tive 30 mil views no vídeo. Gente, é muita coisa. Assim, tudo bem, existem pessoas maiores, mas você já está fazendo sucesso, né? Tenta ver ali como você pode melhorar dali por diante. E, por fim, eu sempre peço uma dica, assim, também, final. E hoje eu vou dar uma dica de vídeo aqui, já que ela é professora de inglês. Eu acabei de ver um vídeo dela aqui no canal do YouTube dela, que é Entrevistas de Emprego em Inglês. Eu achei bastante interessante esse vídeo, porque ela provavelmente deve estar trazendo curiosidades de como é uma entrevista de emprego em inglês. É um vídeo dela de 2017, provavelmente hoje ela teria uma atualização sobre o assunto, mas eu vou botar essa dica agora aqui no chat, e para você que está no YouTube, eu vou colocar nos comentários aqui do YouTube ou na descrição desse vídeo. Fiz bem em ter recomendado esse vídeo, Cíntia? Esse vídeo é legal? Posso recomendar esse vídeo? Legal, eu acho que ele é parte da série The Basics, que eu fiz uma série de vídeos, é uma playlist também, tem no canal, se quiser mandar depois, para quem tá começando ou acha que não tá num nível legal de inglês, enfim. Mas aí tem uma playlist aqui de várias coisas básicas de coisas... não, esse daí não é do The Basics, não, esse daí foi um assunto específico. Mas eu tenho essa playlist no canal que chama The Basics, que é exatamente isso. Então, para o seu amigo que foi para fora e não sabia como falar garfo, ele vai provavelmente achar, porque é uma coisa que todo mundo precisa saber quando vai num restaurante, não é mesmo? Ah, é verdade. E hoje em dia... O sinal é fork, tá, pessoal? Caso você não sabe... fork. Eu só sei porque eu jogava RPG online e tinha lá uma arma que era um garfo. Veja bem como é que a gente aprende. Ó, a série The Basics também tem aqui a playlist. Nossa, tem bastante vídeo dessa série The Basics, né? Bastante. Então, assim, ó... Básicos de inglês também para quem quiser pegar um pouco do conteúdo aí, se inspirar, né? Mas prestem atenção, vocês que estão trabalhando na internet, não prestem atenção só no conteúdo, gente. Vocês estão na internet? Prestem atenção no áudio, nos cortes, na edição, como a pessoa apresenta aquele conteúdo. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu gostaria de agradecer mais uma vez aqui a Cíntia Freitas por ter participado dessa live, por ter acreditado nesse projeto. Esse vídeo aqui vai estar lá no meu canal do YouTube, youtube.com/Gabriel Subtil, Gabriel Subtil, S-U-B-T-I-L, como tá aí na minha legendinha, que aparece ao vivo. Como é que será que eu fiz isso, hein? Estudem, crianças, né? Eu mesmo não sei fazer isso, entendeu? Mas eu vou te passar essa dica depois, essa dica de ouro aqui. Como é que eu faço para falar enquanto a câmera muda? Eu olho e a câmera aumenta, né? São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu aprendi nos últimos 3 meses. Então, muito obrigado, Cíntia, por trazer essa sua simpatia e esse teu conteúdo maravilhoso aqui para nossa live. Muito obrigado por quem pôde assistir. Muito obrigado aqui também ao Poec, que lá de Portugal complementou muito bem aqui com seus pontos o nosso conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Gabriel Subtil, um game por diversão, e muito obrigado. Valeu! Me sigam nas redes, por favor!